Boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Prazer em estar aqui novamente, tá? E hoje a gente tem uma novidade, tá bem? Essa novidade, tá? É uma novidade que infelizmente, tá? Infelizmente a Samira aconteceu um imprevisto, ela torceu o pezinho dela, tá? Agora há pouco. E estava indo ao pronto-socorro. Tinha utilizado já seus olhos agora, tá? Já tinha reduzido o inchaço, tá bem? Os óleos essenciais, porém, ela até falou, Thales, eu vou para a live. Eu disse, não, vá tranquila, vá para o hospital. E posteriormente a live a gente vai conversar com você, tá? Então, Samira, eu espero que você esteja muito bem, tá bom? Todos aqui vão compreender, certo? Que a sua presença realmente é muito importante aqui nessa live e que a gente vai manter esse quarto aroma, tá? Quarto aroma, de qualquer forma, como a gente já tinha falado. Imprevistos acontecem, o seu caso foi de saúde, torço para que seja nada, que seja bem simples, certo? E você deve estar assistindo a gente. Enfim, um abraço para você. E assim que terminar a live, eu quero notícias suas, tá bom? Vamos começar, gente? Então, bom, para quem não me conhece, meu nome é Thales Alves, sou farmacêutico, tá? Sou bioquímico, tá bem? E a gente hoje vai conversar, tá? A gente vai conversar, tá? Sem a Samara, né? Porque a Samira, desculpa, sem a Samira, porque a Samira teve um problema, tá bem? E aí, no caso, nós vamos começar hoje com um assunto muito especial, que é a geriatria, tá certo? A geriatria, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Tínhamos dividido, eu e a Samira, porém, não tem isso, a gente tem muito assunto para conversar, tá? Inclusive o uso próprio dos óleos essenciais. Então vamos lá. Bom, para a gente falar um pouquinho de geriatria, da melhor idade, a gente tem que entender que existe também, tá? Que existe também uma preparação, não é só aquela idade, não é só a idade, é uma preparação sua para aquela idade. Então, essa aulinha básica aqui vai comentar muito sobre essa questão da preparação, tá certo? Então, vamos começar com um ponto já de que dados científicos, certo, comprovam que tanto a deficiência cognitiva como a demência e o mal de Alzheimer, tá, eles estão crescendo absurdamente. Absurdamente, tá? Estão crescendo demais. Aí você vem e pergunta, né, a si mesmo, de repente, o que é que está acontecendo? As famílias, a hereditariedade está fazendo isso? Tá? É o nosso dia a dia? O que é que pode ser feito para que quando eu chegar aos 70, 80, 90 anos de idade, eu possa não estar com essa fragilidade na saúde? Um dos tópicos principais, gente, que a gente vai falar é exatamente isso. Essa prevenção de quem já está na melhor idade e de quem está aqui, ó, no adolescente, tá? Até o próprio melhor idade, né? Acima de 60 anos. E, gente, por incrível que pareça, esses estudos que nós vamos lendo cada dia, tá? Só para vocês terem noção, tem uma relação fortíssima de Alzheimer com a deficiência olfativa. Dá para entender isso? Dá para entender que a deficiência olfativa, você tendo problemas no olfato, ou você não utilizando substâncias adequadas ao olfato, tá? Fazem com que no futuro ou a médio ou a longo prazo fazem com que você tenha inflamações neurais, né?
diversos problemas que prejudicam e facilitam o aparecimento dessas doenças degenerativas. Tá? Esse está em relação com a apolipoproteína E. Thales, eu falo simples, tento falar simples e tento falar um pouquinho técnico porque eu tenho aqui misto de pessoas. Então a gente tenta agradar a vocês todos, eu sei que é difícil. Inclusive hoje, já que Samira teve esse probleminha de saúde, a gente vai abrir espaço, vocês vão perguntando, tá? E na medida que eu possa, eu vou estar respondendo isso aí, tá bem? Mas vamos se apegar aqui um pouquinho na situação. Então, primeiro ponto isso é estudo, gente, não é Thales inventando não. A apolipoproteína E, que tem relação com o sistema olfativo, quando ela está em alta concentração, ela também, certo? De acordo com os resultados de estudos, está relacionada com a degeneração neural, causando Alzheimer, Parkinson, demência, o que for. Daí a gente já fica com essa, com esse start aqui. Será que, eu estou inalando muito benzeno, estou inalando muitas outras substâncias, monóxido de carbono e tal, que possa estar dificultando isso? Será que eu estou ingerindo substâncias que vão estar piorando o quadro no futuro? Então, esses são papos que a gente vai começar aqui com a primeira parte. A segunda parte já são os olhos em si, tá? Bom, eu não preciso estar falando que isso é rotina da gente tá vendo que o sedentarismo, a dificuldade no caso de alimentos adequados, pela até a nossa falta de tempo, que a gente inventa isso, que a gente não tem tempo, não é para nada, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, e o tempo correndo, mas eu não tenho tempo. Então, essa questão de sedentarismo, má alimentação, estresse em alto grau, pessoa buzinou atrás de ti, tu perdeu o dia, sabe? Eu era dessa forma. Aí eu comecei a imaginar que eu, vamos dizer assim, ressignifiquei esse processo. Quando a pessoa estiver buzinando bastante atrás de mim, eu fico pensando, rapaz, esse cara deve estar com uma dor de barriga tão grande que é melhor encostar para ele sair, para ele passar de mim. Ou seja, a gente tira uma situação desagradável e gera para uma situação até, vamos dizer assim, alegre para nós, Porque não há necessidade de você se estressar com algo que o veneno está por ali. Então nós temos que nos cuidar. Tudo isso, gente, cada estressinho desse, isso gera problemas no teu sistema nervoso, tá? Então vamos lá. Essa questão também de usar muito sal e açúcar vai ser dito aqui em reações químicas, como é que isso aí prejudica demais, tá? Quem gosta de açúcar pra caramba, quem gosta de sal pra caramba, começa a trabalhar de uma forma que equilibre para baixo, sempre para baixo, tá? Bom, em 2009, gente, isso aqui é perfeito. Isso aqui eu me emocionei quando eu comecei a estudar profundamente. Em 2009, a Elizabeth Blackburn, uma médica, cientista, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. Por quê, Thales? Ela conseguiu provar cientificamente que a meditação e a mudança de hábito mudava os nossos genes. Olha, pesquisem aí na internet. Elizabeth Blackburn, em 2009. Vocês não têm noção que aquela questão de a gente dizer, eu sou vítima da hereditariedade. Mamãe é assim, papai é assim, vovô é assim, vovó é assim, tô lascado. Eu morri. Você é assim. Vou estar permanente. Não tem como, não posso mudar isso. Sabe? Gente, minha mãezinha tem Alzheimer. E creio eu não fiz os cálculos, mas creio eu que 88 a 90% da minha família do lado dela também possui
esse grau de Alzheimer. Mas aí eu poderia ter duas opções. Uma, curtir e permanecer no Alzheimer e só chegar a minha hora. E duas, buscar alternativa para que esse Alzheimer não venha até a mim. Porque eu estou de acordo com a Elizabeth Blackburn, que quem muda a gente são os nossos hábitos. Tá? Não é o que vem. O que é mais importante em nós é o nosso comportamento. Nosso comportamento alimentar, falando isso, né? Meu Deus, nem olhem. Mas, realmente esse lado eu tenho que trabalhar, tá? Mas eu estou falando aqui comigo. É uma bronca para mim, não é para vocês não. Mas, eu quero que vocês entendam. O comportamento de vocês, tá? Toda ação tem uma reação. Inclusive na questão dos genes. Ok? Então, a questão genética ela é modificada. Tanto para ruim, como para bom. Tá certo? Então, isso é científico, não sou eu que estou inventando. Tá? Então, geralmente, gente, o que acontece? Eu compro a ideia da doença, curto a velhice com a doença, tá? Ou seja, eu fico realmente velho, acabado. Ou então, você vê a galera ali de 80, 90 anos saindo correndo na tua frente, caminhando e correndo mesmo na tua frente e tu olha, como já aconteceu comigo. Eu caminhando não, tentando correr, mas não dava, né, na época. E de repente um senhorzinho, do nada, creio que com 90 anos, enfim, eu não sei, não perguntei, não deu nem tempo, o cara parecia uma bala, passou por mim. Aquilo ali é o que, gente? É o comportamento dele que modificou a capacidade da metilação, que a gente vai já falar isso, do DNA. E esse DNA reconhece ele como um jovem e não como um velho. Tá? Então isso é duro para nós, mas a gente tem que começar hoje. E uma das mudanças é exatamente a questão de o que nos alimentamos e o que estamos tendo contato no aroma e contato total. Ok? Então, vamos para frente. Quais seriam os cuidados básicos para quem está na melhor idade se manter melhor? Tipo assim, minha mãezinha tem 78, creio, 78, 76 anos. Né? Então, minha mãezinha, se eu quiser dizer assim, não, mãe, a partir de hoje nós vamos modificar, tá, a questão comportamental sua para, tá, melhorar nos próximos resultados daqui para frente. Por quê? Eu sabendo que mesmo que os idosos eles têm uma letargia no metabolismo, em todos os aspectos, tá? É lento em todas as áreas, na produção, na excreção, entendeu? Então tudo isso é lento, mas eu sei que vai ter resultados. Porque, como eu já falei, toda ação gera uma reação. Inclusive, quando é uma ação, algo que não te agrada, gente, toda ação ela tem um ponto positivo. Ok? Tudo tem ponto positivo. O que não te agrada também, ela faz com que a gente pense. Aconteceu uma notícia não muito boa, falaram de mim ali. Então, enfim, você tem a opção de dizer, eu tenho que testar a minha paciência. Ok? Tenho que testar a minha paciência. Então vamos lá, primeiro ponto, reduzir o consumo de carboidratos. Nós sabemos que temos os macronutrientes e os micronutrientes. Macro é substâncias maiores, macro, maior, micro, pequenos, micro, pequenos. Os maiores são gordura, a gente vê gordura, então tá lá, maior, tá? Proteína, certo? A gente consegue ver proteína, né? Não é isso? Carboidrato é o açúcares, são aqueles açúcares grandes, né? E a própria açúcar mesmo é carboidrato. Porém, nós temos os micronutrientes. Micronutrientes são o quê? As vitaminas e minerais. Ah, Thales, lá vem você mandando eu ir numa farmácia agora comprar vitaminas e minerais. Gente, atenção. Toda e qualquer vitamina mineral é essencial para nós. Tá? Sabe por quê? Porque dentro da gente existe enzimas. Enzimas, tá? São estruturas que realizam ações, tá?
elas catalisam reações. Tipo assim, para tu piscar o olho, se tu não tivesse uma enzima, tu ia demorar 2 horas para piscar o olho. Então com a enzima ela faz mais rápido. Se tu comer um pedaço de pão, se tu não tivesse as enzimas da boca, tá, dentro da boca, esse pão demoraria horas para ser digerido. Então temos essas enzimas. E sabe como é que funcionam as enzimas? Com vitaminas. Então, as pessoas de idade, tá? As pessoas de idade acima de 60 anos, elas já são lentas em todos os aspectos. Então, há necessidade sim de suplementação vitamínico, ok? Vitamínico. E precisa-se também ter um intestino, todo o processo, né, digestivo, em bom funcionamento. E a aromaterapia, ela ajuda nisso. Só que eu estou falando em aromaterapia como prática integrativa e complementar. Então eu preciso que vitaminas e minerais sejam colocadas nessa parceria junto com os óleos essenciais. Tudo bem? Vamos para frente. Reduzir os processos, alimentos industrializados, né? Que é cheio de coisa ali dentro, né? Usar mais ervas in natura para tempero. Ok? Para que aqueles temperos prontos que tem um bocado de coisa, se você pode criar o seu tempero, é até uma terapia para o idoso. Você dizer assim, mamãe, papai, vovô, vovó, vamos criar aqui um tempero nosso, só com coisas naturais. Aí vai lá, macera ali e tal, faz uma infusão aqui, enfim. Sabe? Isso é muito interessante. As dietas anti-inflamatórias para o idoso são altamente necessárias. Que dietas são essas? Dieta da fruta, verdura, hortaliças. Quanto mais verde, melhor para o idoso. Quanto mais cor. Quanto mais cor, melhor para o idoso. O que você puder colocar, certo? De coloração no prato ou nas alimentações diárias do idoso, na gente já é muito importante, imagine no idoso. Vai melhorar ali o processo metabólico dele. Tudo bem? Vamos para frente. Gente, agora a gente vai pegar um pouquinho mais pesado, tá? É importante que suplementos vitamínicos estejam bem, beleza? Nada tão alto, nada baixo. Tudo bem. Tudo ali na harmonia. Porém, a gente vai colocar aqui alguns que vocês têm que cuidar de ter bem em concentrações acima do normal, tá? Para idosos. Quais são, gente? Primeiro, vitamina B9. Alguém já ouviu falar em vitamina B9? É o ácido fólico. O ácido fólico, ele é essencial tanto quanto a gente era no útero da mãezinha da gente. Lembra que quando você soube que estava grávida, o médico passou ácido fólico 5 miligramas, 1 por dia durante 3 meses? Lembra disso? Pronto. No idoso, também é importante. O B9, ele tem que fazer parte da dieta do idoso. Ok? Por quê? Porque ele faz uma diferença imensa na formação e na reparo do complexo do DNA. Que a gente vai falar agora, tá bom? Outra, a própria B12. B12, se você não tiver a B12, o seu ferro, que você pode comer ferro pra caramba, pode comer feijão, beterraba, caju, o que for, enfim, pode comer pra caramba. Se você não tiver a cobalamida, que é a B12, tá? Você não tem uma melhor absorção desse ferro a nível estomacal. E isso, gente, vai ocasionar que você vai ter o quê? Uma hipervitaminose de ferro, né? No caso mineral, desculpa, né? E isso vai existir até decorrências intestinais como diarreias, tá bom? Por quê? Porque você está ingerindo muito ferro, porém não tem a vitamina B12. E isso há discrepância, ela não vai conseguir colocar a quantidade ideal para você. E aí no idoso tem aqueles processos diarreicos, que pode ser um síndrome do intestino irritado, pode ser, enfim, uma enterocolite, porém pode ser também uma carência de vitamina B12, que não está pegando ferro e o ferro está em excesso e está ocasionando peristaltismo, ou seja, movimento do intestino maior, jogando tudo fora, sem absorver. Terrível, viu? Você está ingerindo, passa todo o processo, quando é do intestino que vai entrar dentro do teu corpo, sai antes de entrar. Não valeu a pena. Ficou triste, tá?
Importantíssimo, a B1 também, né? Vocês sabem que a tiamina é muito prescrita pelos médicos. Por quê? Porque a B1, cientificamente comprovada, ela é neurítica, antineurítica, né? Então, assim, ela vai tirar a inflamação dos nervos. E isso em idoso é muito importante. E já já a gente vai falar quais são os óleos que vão junto com a B1, tá? Fazer essa mudança, facilitar essa redução da inflamação, tá bom? Importantíssimo também a B6, piridoxina, tá? B6 também é importante. Mas vamos para frente. Vitamina D, ela participa diretamente da metilação, que eu vou já falar o que é, e essa metilação ela faz a melhoramento no DNA celular, tá? Então a vitamina D, lá nas taxas normais, eu lembro como eu sou bioquímico, mas deve ser 30 nanograma por ml, deve ser isso. Você tendo menos do que isso está ruim, acima disso está bom. Porém, para ter uma melhor metilação, que é essa reação que ajuda o idoso a evitar ou estagnar o processo de Parkinson, de Alzheimer, demência, tá? Ela precisa estar acima de 40 nanogramas por ml, tá bom? Então é importante você fazer o que? A suplementação, tá? Suplementação, tá travando? Vou colocar aqui também no... Tá travando, gente? Você está... Tá tudo ok? Estão falando que tá travando. Oi? Tá dando para me escutar bem? Vamos lá, dá o retorno aí, o feedback, tá? Então vamos para frente. Então vamos lá. Bom, como o idoso, ele, no caso, tá ok, né? Ótimo. Como o idoso, ele é lento em absorção. Ok, perfeito. Obrigado para todos aí, tá? Parabéns aí por vocês estarem fazendo feedback. Então, ó, como o idoso é lento em absorver, em excretar, o que é que tu acha quando entra um antibiótico dentro de uma criatura dessa, de um senhor desse ou de uma senhora dessa? Ele demora mais tempo ou ele sai antes do tempo? Gente, as duas coisas. Ele só não fica o tempo ideal. Por quê? Primeiro, ele é lento de transformar, vamos dizer, um paracetamol, paracetamol, para febre, vamos lá, um antifebril aí, paracetamol. Ele toma um antiparacetamol. Na hora que ele toma o paracetamol, esse paracetamol vai no fígado e ele é biotransformado em outra substância, tá? Para que seja feito o efeito real. Ele não tem essa transformação tão fácil. Então vai demorar mais tempo no corpo, intoxicando o corpo. Se ele tem processo diarreico, esse medicamento, quando chega no intestino, ele vai dar tempo de ser absorvido para ir para o fígado? Não, ele sai. O efeito vai ser bom? Não. Então ele tem dificuldade nos dois ambientes. Então você precisa entender que nós temos que estar aptos, dar suporte para esse idoso, para que ele tenha uma melhor absorção nutricional, que ele tenha uma melhor atividade e que ele poupe o natural dele, enquanto que os próprios óleos essenciais ficam agindo ali para poupar o fígado, para poupar o sistema nervoso e o óleo essencial fazer o efeito, até que se restabeleça a normalidade. Isso é lindo, tá? Vamos para frente. Então assim, ó, e o pior de todos, gente, é o corticoide, né? Não criticando, é necessário. Existem, você sabe que idoso é muito comum, né? Pelo lúpus, enfim, cara, tem tanta coisa, certo? Que se usam corticoides, até próprio reumatismo, artrite reumatoide, enfim, que ele usa um corticoide por muito tempo, tá? E isso fica em depô, chamado, né? Fica em depósito. Tem corticoide, gente, que você toma uma única vez e ele fica 3 meses no teu corpo, adolescente. E no adulto, no idoso. Então isso aí, ele fica lá, remoendo, fazendo com que teus organismos sintam mais um aumento de pressão, uma alteração na absorção de glicoses, fazendo com que haja uma possibilidade de diabetes. Então essas coisas, vocês têm que entender, vocês têm que dar esse suporte. Ele já está, de repente, com o princípio de Alzheimer, ele já está com o princípio de demência, ele está com Parkinson. Ele vai parar para me ouvir? Não, são vocês que devem fazer isso. Sabe, são vocês. Nós somos responsáveis. Lá, mãezinha, realmente eu não dou tanta assistência, eu estou estudando demais, certo? Não estou dando assistência há muito tempo. Eu tenho uma minha irmã que assiste aqui frequente, caramba. Minha irmã, eu te amo
Demais. Você está cuidando do nosso maior bem, certo? Foi quem cuidou da gente. Eu só dou o que? Os olhos. Eu mando os olhos, mando os olhos, mando os olhos. Daí 3 vezes por semana, tal, vou lá. Isso é o bastante? É não. Sabe? Mas eu estou tentando dar o melhor para mais tarde, certo? Dar o meu melhor agora para mais tarde dar o melhor. Deus queira que eu consiga, né? Até a vidinha dela. Mas vai dar tudo certo. Então, Maísa, beijo, te amo, certo? E parabéns pelo que você faz por a nossa mãezinha, tá bem? Muito obrigado, tá? Mas minha mãe usa bastante óleo, viu, gente? Depois eu boto a foto, faço um vídeo lá do que ela faz. Inclusive, ela tem o difusor colar, tá? Que ela usa frequentemente, tá? Para fazer isso. Bom, mas vamos lá. Medicações. Thales vai falar em medicamento? Tu veio para falar em aromaterapia. Tu vai falar em medicamento? Poxa, sim, a gente vai falar em medicamento, certo? A gente vai falar em medicamento. Por quê? Porque é importante vocês saberem como é que o medicamento para essa finalidade age. Ah, Thales, vai ser um saco, eu não vou querer entender. Bem simples, ó. Donepezila, que é o Erans, Donepezil e tal. Rivastigmina, que é o Excelon. Galatamida, que no caso é Raminil. São os 3 mais vendidos para Alzheimer, tá? E demência. Por quê? Tem um sentido. Dentro do nosso corpo tem um chamado acetilcolina, uma substância que está vagando. E ela causa melhoramento de memória. Acetilcolina aumentada, memória, beleza, tá? O que é que essa medicação faz? Existe uma substância dentro do corpo da gente que é chamado ai Deus, agora eu esqueci, que é uma enzima, né? Pelo amor de Deus, enfim. Acetilcolinesterase, agora eu lembrei. Acetilcolinesterase. A acetilcolinesterase, ela vai matar a acetilcolina. Então, ela é tão ruinzinha, né? Que ela vai... Mas é porque, gente, também não pode ficar em excesso demais, senão você fica... euforia. Imaginou? Né? Teu vovô querendo pegar a prancha e agora hora dessa pra praia à noite. Não tem sentido. Então, essa euforia tem que ser controlada. Então, o nosso corpo tem que ter acetilcolina em concentrações elevadas, porém boas, né? E aí o que acontece? Presta atenção. Nesse momento a acetilcolinesterase ela vai, e mata a acetilcolina para reduzir essa euforia. Beleza? Boa. Então esses medicamentos eles agem como matando a acetilcolina ou a acetilcolinesterase. Entendeu? Que vai deixar com que a acetilcolina aumente. E aí a memória aumenta. Tudo bem? Só que aí os medicamentos eles são o quê? Medicamentos controlados que vão ocasionar o quê? Em muitos casos, dependências, vão ocasionar vários problemas de saúde secundários, porque eles são altamente concentrados naquela substância, ok? Os óleos essenciais já são um equilíbrio de substâncias. Eu não estou falando que é para trocar a medicação, entenda, estou falando que é como prática integrativa e complementar, os óleos essenciais são colocados juntos com a medicação que o médico prescreveu. E você vai ver um rendimento muito superior do teu papai, do teu mamãe, do teu vovô, da tua vovó. Ou de ti mesmo, porque tu está esquecendo pra caramba já. Beleza? Vamos para frente. No Parkinson, gente, o mais usado é o Prolopa, que é o levodopa, que aumenta a dopamina. O próprio nome já está dizendo, levodopa, leva a dopamina até lá para aumentar. Então, leva a dopamina, os tremores começam a reduzir, beleza? E a maioria dos cítricos, dos óleos essenciais, o que é que eles fazem? Produzem dopamina no córtex e no hipocampo. Uau! Tem sentido, não tem? Tem sentido sim. O natural também faz efeito, viu? Vamos para frente. Ok, mas o que é esse estresse oxidativo? Que é todo mundo fala, né? Estresse oxidativo. Bom, quando a pessoa fica idosa, o estresse oxidativo ele é bem maior, mas não foi porque ele virou idoso. Foi da vida passada. Foi lá da juventude, do fumo, do excesso do álcool, do excesso de tudo. Tá? Então vocês têm que colocar na cabeça que nós também temos que nos cuidar a partir de agora para o nosso momento de ficar idoso. Ok? E isso faz parte de vocês usarem a aromaterapia para ajudar. Porque quem ficar aí até já, vocês vão ver os olhos o que é que fazem. Tá bom? Então, esse estresse oxidativo,
ele principalmente, é porque são vários fatores, tá? Eu não vou falar tudo aqui porque é 2 horas de live só para fazer as reações. São 4 reações, 5 reações para falar a verdade, para a gente explicar tudo isso. Mas eu vou pegar só uma explicaçãozinha para vocês entenderem. Ó, lembra que eu falei do ácido fólico? Se eu faço a ingestão do ácido fólico, o ácido fólico vai entrar e vai se transformar, tá? Em umas reaçõezinhas, que eu não vou falar aqui, quando eu der aula para a área de saúde, eu faço toda a reação. Para metionina. E a metionina, ela bloqueia a homocisteína. Peraí. Não é sabão em pó. Homocisteína causa AVC, derrame, que é a mesma coisa praticamente, demência, certo? Causa problemas cardiovasculares, homocisteína em excesso, devasta teu corpo. E no idoso? Se a homocisteína tiver em excesso, ele já é lento na excreção, na absorção, e aí por tabela ainda tem uma homocisteína elevada. Como é que eu faço para reduzir ácido fólico, tá, diariamente? Nas vitaminas. Homocisteína baixa com ácido fólico subindo. E como é que esse ácido fólico vai ser melhor absorvido? Pelos óleos essenciais associados. Então vocês vão começar a entender isso. É uma lógica muito simples de se entender, tá? Então vamos para frente. Tá, metionina, beleza, mas eu não acabei. Aí a metionina está aqui, matou a homocisteína. A metionina, gente, ela metila, metilação. A metilação, certo? Ela vai fazer com que haja reparação do DNA. Aquela célula que estava morrendo, que estava quebrada, que estava devastada, ela ainda tem jeito, sabe? Por quê? Porque você se posicionou à frente daquele idoso que você tanto ama e tanto cuidou de você, tá? E aí como é que a gente faz isso, Thales? Iniciando com bergamota, tá? Esse aqui é o bergamota. Já vou para prática total. Então, o bergamota, gente, eu tô com bergamota aqui, tá? E tô com bergamota aqui, tá certo? Esse aqui é um difusor, tá? Que inclusive, a partir de hoje, tá? Eu vou lançar aqui um voucher para vocês na Coia terem 10% de desconto. Ok? Vocês têm 24 horas para ter esse 10% de desconto dos difusores lá. É só mostrar o voucher que eu vou estar lançando na minha story, no feed. Tá bem? Vamos lá. Aí vocês vão ter lá, são diversos itens lá no Ceteirum, mas você só é falar com ele, eles mandam na tua casa sem cobrar taxa, viu? Vamos lá, de entrega. Isso aqui, ó, é o bergamota. O que é que o bergamota tem? O bergamota é uma tangerina, tá? Meu óleo de paixão. Essa tangerina, mas não é a tangerina normal não, gente. Bergamota é uma tangerina modificada geneticamente. A concentração dela, ela tem 55%, até 55% de limoneno. Tu sabe o que é isso? Que substância que está aqui nesse óleo essencial? Porque aqui, gente, tem mais de 70 substâncias só no óleo. Numa gota dessa, quando eu giro, quando eu boto uma gota dessa na minha mãozinha, ou aqui quando eu estou inalando, tá? Quem quiser esses difusores aqui eu vendo, tá bom? Aqui em Fortaleza, quem quiser é só solicitar, eu digo o preço depois, agora não. Então aqui, ó, você coloca isso aqui, bergamota, tá? Bergamota. Em uma gota, tu tem mais de 70 produtos caindo aqui em uma gota. E você vai friccionar à noite, porque ele é cítrico. Se você fizer isso de manhã, vai estar manchado sua mão. Porque eles são o quê? Fotossensíveis. Todo cítrico. Tá? Então você fez isso aqui, ó. Automaticamente, vem pro teu sistema nervoso, quando chega aqui, bem aqui, no hipocampo, lá atrás, aqui, no hipocampo, ele já, pá, serotonina. Aquele idoso que estava para baixo, deprimido, começa a se alegrar. Dopamina e serotonina são produzidas automaticamente após uma inalação. Ah, isso é milagre, isso é...
faça. Eu não estou falando que você vai ficar bem hoje, tá? Mas eu estou te falando que diferente você vai ficar. Tá bom? Então, bergamota, tá? Bergamota. Todos esses óleos que a gente vai conversar, gente, eu também vou botar nessa gravação, vou botar o link da minha loja virtual. Qualquer lugar do mundo você pode solicitar. Pede pela moeda do teu país, sai de mais próximo de você. Se for em Portugal, sai do setor que tem do CD Portugal e vai para sua casa. Tá? Se for aqui no Brasil, enfim. Tá? Então, ó, bergamota tem limoneno. Limoneno é fantástico. Outra coisa, como os idosos eles são letárgicos na excreção de substâncias, eles têm dificuldade também de fazer a digestão de alimentos, fazendo riscos de quê? De placa de gordura nos vasos. Ali a gordura. Então essa mesma bergamota, ela vai fazer com que o lanosterol não se produza, não faça a produção de colesterol. E logicamente a placa de gordura que estava nas tuas veias e artérias, elas vão ser reduzidas. Então, de cara, tu já tem duas posições aí maravilhosas para estar usando isso aqui. Tá? Bergamota é um óleo chamado óleo antidepressivo. Tá bem? Como prática integrativa e complementar. Tá certo? Você está usando os antidepressivos, os ansiolíticos, você pode acrescentar sim. Conversa com o médico só para dizer, estou acrescentando. E aí, você vai ver a diferença. Inclusive, conversa com o teu médico que você está usando, porque pode você também, junto com o médico, realizar um desmame. Ele realizar um processo de desmame da sua medicação. Tudo bem? Vamos para frente. O bergamota também, gente, ele é uma associação. O que tem no lavanda e o que tem no limão. Bergamota é fantástico. Então, se você tiver, o idoso, tiver com aquelas dores reumáticas, aquelas dores chamadas fibromialgia, né? Dores de sobrepeso. O uso por inalação, por incrível que pareça, tá? Ele vai agir como se fosse uma medicação chamada pregabalina. E essa medicação ela é para fibromialgia, é o Velija, não sei, várias marcas. Então ele vai exatamente agir, certo? Com essa ação do pregabalina. Então você, de tanto haver uma difusão, ou inalação, ou no próprio colar difusor, você vai estar realizando terapia para acabar com essas dores. Beleza? Vamos para frente, gente, porque tem muita coisa para conversar. Já falei, caramba, falando aqui a gente se perde em relação a isso. Gente, eu queria, bergamota, já falei muito sobre ela, tem muito mais coisa para falar, mas como qualquer óleo, nós temos diversos precipitativos, a gente demora um pouquinho para falar, né? Mas eu vou falar numa menina aqui chamada Copaíba. Brasileiríssima Copaíba. Sabe-se que o Brasil tem 20% do quê? De todas as espécies do mundo, né, de plantas estão aqui no Brasil. Então, Copaíba brasileiríssima. O que é que esse rapaz tem? Beta-cariofileno. Aí eu vou entrar agora no assunto polêmico. Sistema endocannabinoide. Que é isso, Thales? Que é isso? Já ouviu falar na cannabis? Na maconha? Ah, não, Thales, que é isso? Vai falar. Pois é, a maconha, ela é importantíssima com os óleos essenciais. Não por diversão, mas por tratamento, ela é espetacular. Por quê? Porque ela tem, no caso dela, além de várias outras substâncias, inclusive beta-cariofilena, ela tem lá também, ela tem o THC e o CBD. Mas o que é isso, Thales? Vou explicar agora. Existe um sistema natural nosso, que é esse sistema endocannabinoide. A gente tem uma substância, gente, que é produzida naturalmente no nosso corpo, que é o chamado anandamida. É a maconha natural nossa, que é produzida. Não precisa, não quero isso, não quero. Está dentro de ti. Ela te dá prazer. Certo? Ela te dá muito prazer. Quando tu corre pra caramba, quando tu está no ciclismo muito tempo, 4 horas de ciclismo,
Quando tu corre 10 quilômetros, a anandamida é produzida em excesso. Cara, tu fica eufórico, tu fica feliz, tu fica amável, tu fica completo. Fica com anti-inflamatórios naturais no teu corpo. Anandamida. Tua. Não se compra, não se vende, é tua. Tá? E eu vou dizer como é que tu vai aumentar ela naturalmente. Então, vamos lá. Então esse sistema endocannabinoide, ele realmente tem os dois receptores, CB1 e CB2. O que são receptores, Thales? É onde essa anandamida vai encaixar e vai funcionar, dar o prazer, dar o processo anti-inflamatório. CB1, ele está em maior concentração, mas é muita mesmo, no cérebro. Por isso que dá a sensação de euforia, de torpor, de viagem. Então daí que a maconha, que tem THC, que é o tetrahidrocannabidiol, ele vai entrar no CB1, que está no cérebro. E ele tem aquela açãozinha dele de estado de torpor. Já o canabidiol, que é o CBD, não tem essa afinidade tão grande no cérebro, nos receptores CB1, certo? Ele tem mais vamos dizer assim, também ele não é muito CB2, mas ele é fraquinho para os dois. Ele se liga a CB2 e CB1, mas de uma forma fraquinha. Então ele não vai ocasionar essa euforia e tal, mas vai ocasionar os bons resultados, como para problemas de Alzheimer, autismo, enfim, tudo que é relacionado à dor, à demência, a degenerativo, esses óleos essenciais são excelentes. E o copaíba, Thales, ele é beta-carotenoide, ele se liga a B2. Esse rapaz aqui, além de todo o processo de destruição da COX-2 que causa inflamação, ele desinflama, certo? Ele também se liga nos receptores CB2, que não são no cérebro, são no sistema imunológico, é no fígado, é no trato gastrointestinal, ou seja, ele não vai dar euforia, mas ele vai fazer os efeitos maravilhosos no autismo, no Alzheimer, na demência, nos processos degenerativos cerebrais. Vai. Como prática integrativa e complementar. Além de ser maravilhoso. Tá bom? Então isso aqui é importantíssimo para você. Copaíba para todos nós. Não é só a questão do idoso em si. O idoso mais ainda, porque tem várias dores. E anti-inflamatórios a gente já falou, né? Por isso tem toda a prévia da aula, porque você tem que entender os anti-inflamatórios, analgésicos, corticoides, para quando chegar aqui dizer, por que ele está usando tanto corticoide, se ele poderia, conversando com o médico, tendo uma prática integrativa, usar o copaíba, que não causa aquele problema de retenção lá, aquele problema renal e problema de diabetes e tal. Beleza? Gente, tinha muito mais coisa aqui para falar, mas eu tenho outro óleo, tá? Mas vamos lá. Para estimular esse sistema endocannabinoide, o que é que eu preciso saber? Poderia ser dos fitocomplexos, que no caso o THC e o CBD, que é o tetraído lá da cannabis, da maconha, né? Poderia ser o exercício, devem ser os exercícios aeróbicos, ciclismo, corrida e tal. Tenta aí, se você suportar correr 25 km, meu amigo, você quer correr 50, porque você está eufórico, a anandamida lá em cima, tá? E você tá bem pra caramba, você tá se achando, é o gostosão, cara, bonitão, porque é verdade, é isso que a gente precisa. Depender de ninguém, cara. Eu me acho bonito e acabou, tá? Vamos lá. Ômega 3. Também, eles aumentam a questão desse sistema canabinoide, tá? Chocolates. Agora presta atenção. 70%. Beleza? Aqueles chocolates amargos, a partir de 60%, eles vão aumentar a anandamida. Beleza? Mas não vão comer 10 barras hoje, não. Ele não é assim. Você come uma porção agora, né? Certo? Porque senão a gente já entra em outro problema e já vai ter que conversar outra coisa. A pimenta malagueta, que tem a capsaicina, que é aquilo que arde, gente. O que arde na pimenta é a capsaicina. Cara, ela causa... Aí você não entende por que aquelas pessoas comem pimenta quase que num... né? Sentindo orgasmo mesmo. Mas é por causa de quê, gente? Dessa produção do sistema endocannabinoide. Do prazer. Tá?
Black pepper, que é um óleo essencial. Eu tenho ele ali, mas aqui que eu acho eu perco tempo. Black pepper é a pimenta negra, aquela pimentinha pretinha. E aí, nós temos sim, e ela tem o que? A piperina. E a piperina e beta-cariofileno, que eu já falei. Caramba, ela aumenta esse sistema de prazer. Inclusive, tem estudos científicos para ela ser associada à vontade e a parar de fumar e de beber. Tá? Já tive pacientes que muito positiva a questão do uso dela. Tá certo? Mas vamos para frente. Aí vocês estão entendendo o porquê, né? O idoso vai ficar mais feliz, o idoso vai ficar melhor, o idoso vai ficar com mais, vamos dizer assim, vai ficar com mais resistência, ok? Usando óleos essenciais. E a copaíba a gente já falou, beleza? A copaíba no Parkinson, ela diminui a excitotoxicidade, que é o quê? A morte das células neurais, das células nervosas. A copaíba melhora, certo? Reduz a morte das células do sistema nervoso central. Vamos para frente, senão a gente não consegue. DDR Prime é o último, mas é um último que tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plantas. Ele é uma associação DDR Prime, tá? O DDR Prime, eu no caso, uso quase que diariamente, gente. Eu tenho ciclos, tá? Não é assim usar, não. Eu tenho ciclos, eu faço ciclos nos meus atendimentos, né? Realizo home care, né? Atendimento home care, e a gente realiza ciclos. E esses ciclos, em questão do DDR, são fantásticos. Por quê? Porque ele vai ter o frankincense, que tem tem alfa-pineno. Alfa-pineno vai, além de tantas coisas, tá? Ele vai, gente, aumentar a captação do sistema endocannabinoide. Porque ele vai lá no CB2, aumentando a base dele, melhorando a base dele. Fora que ele é o incenso da Bíblia, né, de Jesus, tá? Ouro, mirra e incenso. Nós temos mirra e incenso nos óleos essenciais, tá certo? Tem os dois aqui, mirra também tá bem ali. Mas enfim, aqui é mirra, apaixonado por isso. Você não tem noção não, tá? Então assim, mas vamos lá. Então DDR Prime, ok? DDR Prime, ele tem frankincense, que é um óleo raro, tá? E que é muito, muito, muito trabalhado. Se você botar no PubMed lá, frankincense and essential oil, porque tem que ser em inglês, você vê lá, poxa, mais de 3.000 estudos científicos de diversas áreas sobre ele, muito boas. Tem o Wild Orange aqui dentro também, junto com o frankincense. O Wild Orange era a laranja brasileira, laranja lá do sul do país. Essa laranja, ela também tem o quê? Limoneno. Lembra do bergamota lá? Do limoneno? Tá aqui dentro também. Olha que coisa maravilhosa que ela faz. Tem a lícia. Cara, a lícia, ela simplesmente, eu amo de paixão porque ela evita os danos ao DNA. Ela protege e ativa o gene P53, que é chamado de quê? Guardião do genoma. Ele protege o DNA. Então a lícia, que está aqui dentro, então você não precisaria estar comprando esses 9 óleos, você compraria esse e começaria o seu tratamento de prática integrativa complementar com esse, para diversos assuntos, diversas, né, enfim, necessidades. Então, a lícia, perfeito. Vemos também o quê? O cravo. O cravo tem eugenol. O eugenol é aquele cheirinho lá do consultório dentário. Tá? Quando você coloca, ele anestesia na hora. O óleo essencial puro de cravo, ele tem ali 70% a 80% de eugenol, que ele anestesia e desinflama imediatamente. Tá? Primeiro dói pra caramba, em segundos ele anestesia. Tá? É incrível. Fora isso, tem todo um processo que ele faz no teu corpo que não vai dar tempo da gente conversar muito. Tomilho. O tomilho, ele tem, cara, o timol. Tanto o eugenol no cravo como o timol no tomilho,
eles são fenóis, temos que ter cuidado no uso deles. Então eu não posso estar passando esse negócio direto na minha mão, no braço, na minha pele. Eu tenho que diluir em óleo de coco extra virgem, por causa desses dois. Esse é importante do aromaterapeuta estar acompanhando você. Porque ele vai dizer, olha, passa puro, então não, tem que diluir. Ah, é assim assado, no idoso. Se você botar isso aqui na pelezinha do idoso, tá? Vai ocasionar uma irritação, ok? Você tem que colocar diluído, tá? Diluído em óleo de coco. E automaticamente a pele absorve, vai para a corrente sanguínea e a experiência está lá. A maravilha do óleo essencial, tanto pela inalação, né, como também pela ação tópica. Tem também o que? O Niauli, que ele é quimiotipo cineol e geotipo Espanha. Depois eu falo sobre isso aí, não dá para falar agora. Quimiotipo é porque são vários tipos, então o quimiotipo dele é cineol. Expectora, o idoso faz... Só em você colocar, gente, como massagem ou na inalação, há uma expectoração. Ele é mucolítico, ele tira aquele muco que estava preso e reduz a viscosidade para sair, tanto nas fezes como no escarro, se ele não puder escarrar, o idoso, tá? Ele tem também o lemongrass, que é o capim-limão, que vem majoritário o neral e o geranial, que, gente, são excelentes. Todos eles, ó, todos esses óleos, bergamota, copaíba, todos os que estão dentro do DDR Prime, eles matam, cientificamente comprovados, bactérias, vírus, fungos, tá? Ácaros. Por quê, Thales? Porque eles agem na membrana, tá bom? Eles agem na membrana da estrutura do ser e faz com que haja uma ruptura. E eles morrem, tá? Outra coisa, o DDR Prime, nessa associação, ele realiza o quê? A apoptose celular. Aquela célula que não está bem, que não realmente vai superar aquele momento, tá morrendo, tá? Ela faz com que aquela célula sofra suicídio pela apoptose, né? E aquelas outras células que não são para estar naquele momento ali, como células cancerígenas, como células diversas, que não deveriam estar ali. O DDR Prime, como práticas integrativas e complementares, ele faz uma ação de opsonizante. Ele dá um tempero, olha que lindo, cara. Ele dá um tempero nessas células que deveriam estar mortas, e aí a nossa célula de defesa diz, feijoada, né? Panelada e tal, e vai lá e acaba apenas as células que não deveriam estar lá. Gente, meu tempo está finalizando. Quem tiver alguma... Ainda tinha muita conversa, viu, com vocês. Quem tiver alguma pergunta e quiser fazer agora até finalizar o tempo, faça. Quem quiser saber sobre a questão do difusor, colar difusor, quem quiser saber sobre os óleos essenciais, preços e tal, eu vou estar jogando a minha loja virtual embaixo dessa gravação. E também no meu privado você pode perguntar, não tem problema algum. A gente conversa, tá bem? E vai ter também a questão da COIA sobre um desconto especial para vocês, tá bem? Sobre os difusores. E isso é muito importante. Alguém tem alguma pergunta? Eu queria terminar com uma frase. Eu até reservei aqui. O cheiro e o toque são mensageiros poderosos que podem penetrar a névoa da demência de uma forma que as palavras não podem. Entendam isso. Às vezes, gritar, brincar, falar, na demência, não vai fazer efeito. A aromaterapia realmente vai fazer um diferencial. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus, independente de religião ou religiosidade. Tá? Foi um prazer ter esse momento com vocês. Desculpa a pressa, porque a gente tem pouco tempo, né? Mas quarta-feira que vem estarei eu e Samira,
aqui no Quarto Aroma. Toda quarta-feira tem um Quarto Aroma, tá bem? E muito obrigado, tá? Pela participação de vocês. Me sinto honrado por isso. Um beijo, gente. Um abraço. Tchau, tchau.